Olá, boa noite. Começa agora pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Uma sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Como vai? Vai bem? Então, Opinião hoje entrevista aí o presidente do Conselho de Pastores do Estado de Mato Grosso, é o Comec MT, o pastor Fábio Sena. A gente vai falar das coisas das assembleias, não é? Enfim, e evidentemente sobre o Comec e, é claro, com ênfase na Marcha para Jesus, que deve acontecer agora no meio do ano. Tem novidade, hein? Aliás, não é tão novidade, mas a gente esperava aí uma confirmação ou não do presidente da República, se ele vem, se ele não vem. O Fábio Sena esteve no início dessa semana com o próprio presidente, mais uma vez, o Bolsonaro, que esteve recentemente aqui em Cuiabá, não é? Deixou já encaminhada a sua possível vinda e agora parece que foi ratificado isso. Eu vou falar, primeiramente, né, não posso esquecer de cumprimentar meu amigo aqui, Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Olha, já vou aproveitar e agradecer a você que acompanha a Opinião também pela internet, no www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Quer interagir com a gente? Quer ter alguma pergunta aí sobre o Comec, enfim, 99932-2529, alguma dúvida, alguma sugestão aí, alguma pergunta ao pastor Fábio Sena, que está aqui com a gente, está aí na tela para você o telefone 99932-2529. Agora sim, pastor Fábio Sena, o encontro dessa semana com Bolsonaro ratificou a vinda dele na Marcha para Jesus e quando deve exatamente acontecer esse evento aqui no estado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dr. Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores aqui da TV Pantanal. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O presidente esteve com a gente no dia 19, no lançamento da Marcha para Jesus, aqui em Cuiabá. Ali nós fizemos o convite especial para ele estar no dia 18 de junho e acabou aquele evento descadeando outros eventos, né? E esse foi um principal lá em Brasília, onde o presidente convidou todos os presidentes de conselho de pastores de todos os estados brasileiros. Então nós reunimos lá os presidentes e ali ele ratificou o desejo de participar da maioria das marchas para Jesus nos estados, né? E acabou virando uma reunião ali de organização, né, de datas para que ele pudesse participar no máximo de todas, né? E o nosso do dia 18 não chocou com nenhuma outra marcha no Brasil e ele ratificou a vontade e confirmando a participação na nossa dia 18 de junho. Então, 18 de junho. 18 de junho. Ela será realizada exatamente onde? O nosso planejamento é para que ela volte ao percurso anterior, que é saindo da Avenida Mato Grosso, né? Vamos subir aqui a Avenida do CPA e concentrar ali na Avenida do CPA embaixo ali, em frente à Praça das Bandeiras, né? Porque nós vemos que é o lugar onde vamos conseguir concentrar o máximo de pessoas possível. Então é o percurso que sempre foi da marcha, mudou em algumas edições anteriores, mas nós vamos voltar para esse percurso que... Mato Grosso, então, na Avenida Mato Grosso. Vamos sair da Avenida Mato Grosso ali e concentrar ali em frente ao Colégio Médici, vamos descer a Mato Grosso, subir a Avenida do CPA e concentrar lá em frente à Praça das Bandeiras. Ótimo. Lorenberg. Pastor, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa. Nós sentimos honrados e orgulhosos de contar com a sua presença aqui. Aliás, eu particularmente, duplamente alegre. A primeira, de contar com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua experiência, apesar de pouca idade, mas ter uma experiência à frente da igreja. Isso é muito interessante, muito bom para nós. E a segunda razão, o senhor abre a porta do nosso programa para que nós venhamos, a partir da semana que vem, receber visitas de outras lideranças religiosas. Isso é muito bom. Pastor,
Na verdade, eu gostaria de ouvi-lo sobre 5 temas. Certo. Eu não vou conversar, porque a maioria desses temas aqui que eu trouxe é muito mais para eu aprender com o senhor. Tem 5 temas, e o primeiro deles é exatamente o nosso amigo e empresário Reinaldo Moraes, no dia 18, esteve conosco aqui, sentado exatamente aí onde o senhor está sentado. E naquela oportunidade, nós tivemos um belíssimo programa, era o 3º programa que ele participa conosco. Ele falou, na oportunidade, ele falou que aquele encontro do dia 19 de abril, entre os pastores, seriam para discutir a formação de comissões de trabalho e planos de ações com vistas ao evento Marcha para Jesus. E aí vem a minha primeira pergunta, pastor. Se é isso que o empresário Reinaldo Moraes, e que foi isso que eu entendi, Reinaldo Moraes falou para nós, eu pergunto ao senhor, o senhor poderia citar e comentar a criação de uma comissão de trabalho naquele dia? E a segunda questão, juntamente com essa primeira, o senhor poderia citar e comentar um plano de ação elaborado naquele dia com vistas ao evento Marcha para Jesus? Dr. Loriberg, eu não acompanhei o programa do Reinaldo, mas o evento em si era um lançamento da Marcha para Jesus, era um evento de lançamento. Eu não sei quais foram as palavras que ele usou de organização, mas não tem como fazer uma reunião de organização com a presença do presidente, né, pela clima, muvuca, né, que é, por todo o protocolo que exige, né, do presidente. Mas a Marcha para Jesus ela já tem uma organização de plano já estabelecido, né? É uma marcha que não é uma marcha para Jesus que acontece esse ano, é a 26ª Marcha para Jesus. Eu sei que o presidente dá uma conotação como fala assim, de chamamento da imprensa, peso maior, né? Um né? peso maior. Mas a marcha é para Jesus, né? O Bolsonaro é um convidado, vai estar presente conosco, é o presidente que tem defendido tudo aquilo que nós cremos, ele tem a base dele naquilo que nós cremos e por isso que nós defendemos. Me perdoe, pastor, então naquele dia, certo, no dia 19, não foi construído nenhuma comissão de trabalho e nem elaborado nenhum plano de ação. É isso não, que você está me teve dizendo? pastores, nós tivemos pastores do interior, onde a gente já fizemos um primeiro contato, né, de aglutinar as marchas para Jesus toda aqui em Cuiabá. Houve um plano de poder atrair principalmente o interior para a capital, para fazermos a maior marcha de todos os tempos. Por ter ficado 2 anos sem marcha, de a gente aproveitar que o presidente vai estar aqui, a gente aglomerar o máximo de marchas, né? Porque cada cidade faz uma marcha. E da gente fazer um convencimento dos conselhos municipais para que a gente pudesse concentrar tudo aqui. Então, houve de bastidores, mas o evento em si foi de lançamento por ter um tempo de 40 minutos com a presença do presidente. Não dava para ser uma reunião de organização, mas pós aquele evento houve sim uma organização de como alcançarmos o máximo de pessoas possível, de trabalharmos a unidade da igreja, porque não é um evento de uma igreja, é um evento de todas as igrejas, né? Podemos abrir até para todas as religiões, aqueles que creem em Jesus Cristo, de poder ir para a rua e declarar que essa cidade, que o estado é do Senhor Jesus. Eu imagino que o Reinaldo queria dizer que seria um evento para que a gente pudesse organizar ou proclamar todo o segmento para um evento. Eu creio que fosse essa a intenção dele falar, e não numa reunião, porque não tinha como, é um evento mesmo de lançamento. Essa questão toda, eu lembro que o Reinaldo falou realmente isso aí, então fez parte então de uma estratégia de já se divulgar o evento propriamente, não é? Sim. E aí reunir o maior número de pessoas
numa espécie de preparação para o meio do ano. É um lançamento, né? É fazer com que, é criar expectativa para aquilo que vai ser a maior marcha de todas, né? Eu quero, a propósito da vinda do Bolsonaro aqui lá no dia 19 passado, rapaz, ele surtiu uma polêmica muito grande aí, que o evento em si foi tido como eleitoreiro, né? Há, inclusive, ações aí já na justiça por conta disso. Mas porque usou da palavra assim, usou palavra... Enfim, eu queria que o senhor contextualizasse aqui o que houve realmente ali, desde o uso da palavra lá, como que foi. Aliás, eu saí daqui para ir lá, depois do programa, né? Eu não consegui tanta gente que tinha, não consegui entrar. Eu queria tanto acompanhar para registrar, enfim, fazer algum tipo de registro. Como é que foi isso aí que estão alegando aí, o PT, principalmente o Partido dos Trabalhadores, está acusando aí, inclusive tem pastor na mira aí do PT acionando na justiça. O que aconteceu realmente? Paulo, de primeira eu já quero aqui deixar o meu repúdio como presidente do Conselho de Pastores ao Partido dos Trabalhadores por esse processo contra a direção das Assembleias de Deus, porque é um processo que não tem fundamento, né? Claro que nós estamos num ano de eleição e aí você sabe das estratégias políticas de bastidores, de negócio de processo para tentar, de toda forma, atrapalhar uma outra candidatura, mas eu vejo como um desrespeito ao segmento, né? O próprio candidato do PT, Lula, em anos anteriores já participou de reuniões dentro de igrejas, já participou nesse sentido, e não sei por que essa perseguição contra o pastor Wellington das Assembleias de Deus, e aqui deixo a minha solidariedade a todos os pastores das Assembleias de Deus. Eu acompanhei pela internet porque eu estava num evento anterior. Eu vi um pouco da fala dele. O Bolsonaro, no nosso evento e no evento, ele foi muito falar sobre o governo, o que tinha feito algumas coisas nesse sentido. E principalmente o que as pessoas precisam entender é o seguinte: o Bolsonaro, ele não participa de culto no ano de eleição. Desde o primeiro dia, quando ele ganhou a eleição, a primeira reunião foi um agradecimento a Deus, foi praticamente um culto. E todos esses anos, ele sempre participou, a esposa dele é evangélica, ele não é, mas é muito assíduo. A esposa dele faz parte da Batista Atitude, lá do pastor Josué Valando, lá no Rio de Janeiro. Ele sempre participa de culto. Então, não pode se caracterizar como como fala assim, uma propaganda extemporânea, ou usando da estrutura para isso, porque isso é algo natural dele participar de cultos. É algo... ele se sente muito à vontade. A nossa reunião lá segunda-feira com os pastores, um ambiente onde ele se sentiu muito à vontade de poder abrir o seu coração, falar, porque ele se sente à vontade dentro das igrejas, junto aos pastores, junto aos fiéis, e eu vejo mais como perseguição. Por quê? Por que perseguição? Porque vem de um partido onde eles invadem igrejas. Né? Vem do partido que invade a igreja, é um partido que persegue tudo aquilo que nós cremos, é um partido que é a favor do aborto, que é a favor de ideologia de gênero, tudo aquilo que nós cremos, o PT é contra. Então é natural o processo deles, e não vai ser só contra a Assembleia de Deus, aonde o Bolsonaro for numa igreja, com certeza eles vão usar desse artifício para poder tentar barrar alguma coisa. Nuremberg. Pastor, tem um outro tema que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Mas mesmo, no dia 4 de maio, a Assembleia Legislativa aprovou, em segunda votação, o projeto de lei que autoriza o uso medicinal de medicamentos à base da maconha. A substância fornecida aos pacientes atestados com condições debilitantes, que é a questão do câncer, quem está com câncer, com glaucoma, com HIV, com síndrome da insuficiência adquirida, mal de Parkinson, hepatite C, transtorno de aspecto autista, quer dizer, uma lista enorme. E aí, participaram dessa sessão 15 deputados, dos quais 12 votaram a favor do projeto de lei do Lúdio Cabral e do Wilson Santos.
dos deputados votaram contra, que foi o Tiago Silva, Eliseu Nascimento e o Sebastião Rezende. 3 deputados votaram contra esse projeto. E aí vem a minha pergunta, eu gostaria muito de ouvir, pastora, a sua opinião a respeito. O senhor acha que a Assembleia Legislativa agiu corretamente ao aprovar esse projeto de tamanha grandeza? Olha, Luiz, se a gente for olhar pela área medicinal, a gente consegue enxergar algo grande. Mas a minha preocupação e o medo, e aqui que eu expresso a minha opinião, é disso aí abrir brechas para o que muitos querem, que é a legalização das drogas no Brasil. Por quê? Nós, pastores, a religião, nós trabalhamos muito com pessoas dependentes químicos, jovens perdendo jovens para as drogas. A igreja faz um papel fundamental, às vezes nem reconhecido, que era um papel que era para o poder público fazer, mas que a igreja faz e pouco reconhecido pelo poder público. E a gente vê um caminho que isso aí pode, lá na frente, trazer grandes prejuízos para a sociedade. Eu sei que quando fazemos algo de bom, pode gerar algo ruim também, mas a grande preocupação dessa aprovação, não sei se vai ainda para a sanção do governador? O governador pode vetar. Pode vetar. E a Assembleia pode derrubar. E eu creio que talvez o governador possa aprovar, ou não sei, talvez vete, mas a preocupação é essa, de abrir uma porta para a legalização. Claro que eu sei que isso vai ser discutido lá em Brasília, né, para a legalização, mas é abrir porta para isso. Então, às vezes a gente não pensa nesse lado onde a gente tem perdido muitos jovens. Eu tenho 40 anos e eu vou compartilhar algo com vocês. Eu estudei em escola pública e num bairro de classe baixa, e muitos dos meus colegas, né, se perderam para as drogas, né, muitos não conseguiram resistir à tentação dali do ambiente, outros já perderam a vida. Então eu vejo que isso pode abrir um precedente para coisa pior que é a legalização das drogas. Se eu fosse deputado, eu votaria contrário apesar dessa lista aqui de pessoas morrerem. Apesar da lista, eu acho que poderia encontrar outros meios para que pudesse salvar as vidas. Não essa aprovação, porque poderia abrir precedente para outras leis. É polêmico isso, polêmico. É muito polêmico, porque mata gente quando se libera, morre gente quando não se libera. Tem muita gente aí padecendo. Eu sou a favor da aprovação, mas desde que haja uma fiscalização mais rígida, mas muito rígida. Isso aqui é para isso, uso medicinal, manezão. Não vem com essa moagem de querer inventar moda aí e querer para outros fins, não. Então, essa é a preocupação, porque nós não conseguimos fiscalizar isso. O poder público não vai conseguir fiscalizar isso, entendeu? Bora ver o que o Mauro Mendes vai fazer e se vetar, o que a Assembleia fará também. Eu acho que se vetar, a Assembleia derruba. Devido à grande votação que houve. Apenas 3, como disse o Lorenberg, votaram contra a aprovação. Olha, o programa Opinião está entrevistando aqui nesta noite o nobre pastor da Igreja Batista Nacional, não é? O caríssimo Fábio Sena, que continua conosco. Ele está aqui representando está falando aqui em nome do Comec, que traz aí já no meio do ano, mais uma vez, o Bolsonaro, mas vai realizar principalmente aí a Marcha para Jesus. Um instante só, a gente volta já. Olha, estamos ao vivo aqui, hoje conversando com o Fábio Sena, que é do Comec, não é? O pastor Fábio Sena falando conosco aqui. Vamos aos destaques do www.gazetadigital.com.br, falando aí das notícias que estão nesse momento em destaque. Por exemplo, olha só, o ministro
não é? O ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Haroldo Cedrais, determinou a suspensão de procedimentos para as obras do BRT, que é o ônibus rápido de transporte em Cuiabá e Várzea Grande. A decisão liminar publicada nesta sexta-feira, dia 6, acata o pedido do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, que solicitou a suspensão por possíveis irregularidades na decisão do governador Mauro Mendes, do União Brasil, em abandonar o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, em prol do BRT, abre aspas, diante do exposto, defiro, com fundamento no artigo 276 do Regimento Interno TCU, o pedido de medida cautelar sem prévia oitiva da parte e determino ao governo do estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura Logística, a SINFRA, que suspenda todos os procedimentos administrativos tendentes à alteração do modal de VLT para BRT. Edital aí 047/2021, processo número 387.506/2021, até que o tribunal decida sobre o 8.443/92, que é o mérito da questão nos termos do artigo 45 da Lei 8.443 de 92, diz trecho da decisão. Olha, tá aí com mais detalhes no Gazeta Digital, a notícia completa. Vitória aí, Manuel, botando quente nessa questão aí, do BRT, VLT. Outra questão também, outra notícia que está em destaque no Gazeta Digital, dados do impostômetro da Federação do Comércio de Mato Grosso, a FEComércio, eles apontam que o país recolheu em impostos, que são as taxas também e também contribuições, o primeiro trilhão de reais, o montante de 15 bilhões arrecadados em tributos municipais e também estaduais e federais pagos, de acordo com o impostômetro da FEComércio Mato Grosso. Este mesmo valor somente foi alcançado em Mato Grosso, não é? No dia 23, esse mesmo valor foi alcançado no dia 23 de maio de 2021, ou seja, 17 dias depois. A aceleração na arrecadação se dá principalmente pelo aumento da inflação, com a principal fonte arrecadadora nos estados, incidindo sobre a produção de circulação de mercadorias por meio de impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. O presidente da FEComércio, o José Venceslau de Souza Júnior, o Júnior da Verdão, ele reforça a ligação que a inflação tem com o aumento da arrecadação. Abre aspas para o Júnior. Esta alta está associada ao crescimento da inflação no país, que encarece os produtos e aumenta a margem de recolhimentos de alguns impostos, o chamado imposto embutido, fecha aspas. Segundo o boletim da Receita Pública do primeiro bimestre, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, a Cefaz, dos 6.691.000.000 arrecadados no Estado, 54,4% são provenientes de impostos e taxas que totalizam 3.642.000.000 de reais. Desses, a maior parte, ou seja, 89,9%, é proveniente do ICMS. Outro dado observado no boletim aí mostra que o comércio e também serviços correspondem a 61,1% da fatia do ICMS arrecadado, seguidos da indústria com 35,3% e também da agropecuária com 3,4%.
É muito dinheiro. E o impostômetro, a gente pagando, e muito serviço. Não aparecendo. E aí, como é que faz, hein, Lorenberg? Com essa conta que não bate nunca, né? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, enquanto o conjunto da população não bater a mão na mesa, com bom sentido sempre, bater a mão na mesa e cobrar dos poderes constituídos que coloque sobre a mesa o custo do Estado, quando eu falo Estado é todos os poderes juntos, o custo desse Estado, porque quando nós pagamos impostos, seja impostos direto ou indireto, parte desses nossos impostos é para sustentar a máquina do Estado. E a outra parte, que deveria ser a maioria, a maior parte desses impostos, deveria ser devolvido à sociedade em forma de serviços e obras. Acontece, amigos, do governo federal para o governo municipal e estadual, e não é de hoje, há muito tempo, as obras estão muito aquém do que nós precisamos e os serviços muito aquém do que precisamos. Verdade. Rapaz, e essa derrota aí vitória do Mauro, vitória do Emanuel, derrota do Mauro. Eu falo isso porque um está de um lado, outro está do outro, né? Mas na verdade é a questão de VLT, BRT, o que você achou aí? Vou em breve para a gente. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, é muito simples, é uma liminar. Portanto, pode ser derrubada a qualquer momento e a qualquer instante. Mas, a princípio, não é vitória do prefeito Emanuel Pinheiro, é vitória da sensatez, do equilíbrio e do que é melhor para o conjunto da população. Eu não tenho opinião formada, assim, batido o martelo sobre esse negócio, VLT, BRT, né? Eu escutei e vi a explanação do governador Mauro Mendes lá, quando ele defendia o tal do BRT. Eu não morro de paixão pelo BRT, mas eu vi lá a explanação, ele mostrou por A mais B, pelos números dele lá, a viabilidade, né, da troca. Só que aí tem aquele 1 bilhão lá, rapaz, gastamos, cadê o bilhão? O Estado contraiu, Paulo, de empréstimo nos bancos 1 bilhão 477 milhões de reais, dos quais 1 bilhão e 66 já foram aplicados. Pois é, esse dinheiro que eu quero saber, como é que vai fazer para reaver isso? Eu tenho certeza que a gente não vai ver o cheiro desse dinheiro, sentir o cheiro dele passando assim, nunca mais na vida. O Botelho também falou isso uma vez. Por isso que seria melhor, mais correto, mais sensato, Paulo, terminar a obra. Por exemplo, o governador do estado foi lá e quitou todo o restante da dívida desse 1 bilhão. Se ele pegasse esse valor que foi pago, toda a dívida, e somasse com o valor do BRT, terminaria o VLT. Vai saber, né? Olha, a opinião de hoje, entrevista aqui o pastor, o presidente do Comec, o Fábio Sena, que eu quero mandar aqui um abraço para o Juca do Guaraná, que é o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Cuiabá, está assistindo a gente aí, né, Juca? Esperando você aqui, meu chapa. Eu estou convidando faz horas, viu? O Juca é candidato a deputado, eu não sei se vai disputar alguma coisa, estava ensaiando ser candidato aí a deputado estadual, no caso seria pré-candidato, né? O Fábio Sena está conosco aqui. Essa pandemia, o senhor, presidente, o senhor tomou posse em abril do ano passado. Isso. Bem no pico da pandemia, né? A pandemia assolou o mundo inteiro. Como é que foi isso em perdas na Assembleia de Deus? Ou nas igrejas como um todo, né? Assembleia de Deus, na Batista que o senhor representa, enfim. Olha, tivemos grandes perdas, né? A Marcha para Jesus, nós vamos até fazer uma homenagem aos pastores que perdemos nessa pandemia. E aí a gente cita aqui o pastor Sebastião Rodrigues, que foi a maior perda de pastores, né, mais expressiva do nosso segmento, pastor Otton também da Batista, o pastor Rubens também da Assembleia de Deus, né, foi junto ali duas grandes perdas e outros centenas de pastores que perdemos. E perdemos porque pastor é a linha de frente, né? Em nenhum momento os pastores pararam, né? Eles continuaram atendendo as pessoas que iam lá pedir oração, as pessoas que iam lá pedir um aconselhamento, né? Eu já vi várias pessoas falando que acabou a igreja, ela é um hospital, mas nessa pandemia foi muito mais, né, do que só o espiritual,
né? Ela acabou acompanhando emocionalmente, ajudando pessoas que tinham perdido seus empregos, ajudando com a ajuda ali de um sacolão. Sentimos porque ficamos um período fechado, né? Eu mesmo, a igreja que eu pastoreio ali no Jardim das Américas, na semana de inaugurar, o prefeito solta um decreto fechando as igrejas. Então, para nós ficamos ali uns 70 dias fechado, foi uma grande aflição. Mas também, por outro lado, as igrejas aprenderam e investiram em uma outra ferramenta que poucas investiram, que era o digital, né? Começaram a transmissão dos cultos online, né? Saíram das quatro paredes e conheceram mais a profundo o digital e conseguiram atingir muito mais pessoas, né? Então teve essa perda muito grande, nós lamentamos, né? E aí aos familiares de pastores que perderam aí, pastores, amigos, membros, mas foi um momento que espero que a gente não volte a passar de novo. Estamos superando esse momento, mas creio que foi um dos momentos mais difíceis que nós passamos aí. Lorenberg. Pastor, mais uma vez eu vou apelar para a sua sabedoria, apelar no bom sentido sempre, pastor. Para a sua sabedoria, para o seu conhecimento. E vou trazer aqui 2 preceitos religiosos, e que o senhor conhece muitíssimo bem, mas talvez um ou outro amigo telespectador possa não conhecer ainda, pelo menos de cor e salteado. Por isso eu vou ler, me permite ler os 2 preceitos. O primeiro deles, entre aspas, faça aos outros o que desejaria que eles fizessem a ti. Fecham aspas. O segundo preceito, abre aspas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, pastor, sobre esses 2 preceitos, e me corrija se eu estiver errado, parece-me que é o sustentáculo da religião cristã. Sim, eu já tive até sermões sobre essas palavras, e eu falo muito sobre isso quando nós estamos no gabinete atendendo pessoas que ali perdeu o amor próprio, né? E às vezes ama outras coisas. E aí Jesus está falando ali do ame ao próximo como a ti mesmo, ele coloca um parâmetro sobre o amor, né? O parâmetro do amar o próximo é o quanto você se ama. Porque se você não tem amor por si, você não tem condição de amar uma outra pessoa. Porque o parâmetro foi ali, ó, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, às vezes, muitas pessoas, elas querem amar o próximo, mas ela não tem um amor próprio. E o amor ao próximo, o parâmetro é pelo amor próprio. Então, para quem está nos acompanhando, às vezes nós queremos demonstrar amor a outras pessoas, mas quando nós queremos demonstrar esse amor, nós precisamos primeiro olhar para nós, o quanto nós estamos nos amando. Essa pandemia nos mostrou muito isso, né? No início da pandemia, as pessoas corriam para os supermercados para comprar álcool em gel, máscara, acabava os álcool em gel, mas nós aprendemos que não bastava só eu me proteger. Eu tinha que ficar preocupado se a outra pessoa também estava protegida, né? Então, principalmente a população aprendeu muito isso, que precisamos cuidar um dos outros. Isso é a base do evangelho, né? A base do cristianismo. E o outro, já falou dos dois, já falou dos dois, falei dos dois. Rapaz, discute-se muito hoje, se misturou muito política com religião. E a liberdade religiosa, ela está no olho do furacão, sendo discutida a todo instante. Aí já é uma opinião minha, não é da bancada, é minha, não é da opinião. O programa chama opinião, eu estou dando meu pitaco aqui. Eu acho que nunca se houve tanto ataque às igrejas, à fé cristã como hoje. E tenho convicção que tudo em função de ter a figura do presidente que está ali, não é? Com essa proximidade ali. Eu penso assim, e acho que é um retrocesso que está acontecendo.
A prova foi a própria pandemia aí, com os cultos e tudo mais, sendo impedidos e tudo mais. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse momento que passa o país, considerando a liberdade religiosa sendo, se não tolhida, mas perseguida ali? Não, com certeza. Nós estamos num momento em que nós temos falado muito isso nas nossas reuniões de líderes, de pastores, falado com os nossos membros, a importância da sua participação na política, a sua participação no processo eleitoral. E a igreja, ela veio caminhando, né, vários pastores já há muitos anos, né, eu vou citar aqui uma referência no Brasil, que é o pastor Silas Malafaia, que sempre se posicionou, vinha trabalhando muito para que os pastores se posicionassem, saíssem de cima do muro, né? Os pastores ficavam muito ali em cima do muro, não decidia, não falava a sua opinião, o que ele acreditava, não defendia os seus valores. Mas quando a perseguição começou a entrar para dentro da igreja, quando começamos a ser proibidos a falar aquilo que nós cremos, os nossos valores no altar, isso acordou a liderança, acordou os pastores, acordaram os líderes. E aí sim a participação mais assídua de parlamentares, principalmente nas casas legislativas, de elegermos parlamentares evangélicos. Há um trabalho dentro do segmento de elegermos quanto mais vereadores, deputados e senadores do segmento, porque sim, é só o início de uma grande perseguição, né? Isso é bíblico, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, e aí entrando sobre religião e política, é muito interessante as pessoas falarem assim, o Estado é laico, né? Não pode envolver religião com política. Mas os cristãos, né? Quem participa de uma religião, ele é eleitor. Ele vota. Uhum. E a nossa Constituição diz que você tem o direito de votar e ser votado. Então, principalmente as casas legislativas, eles representam segmentos. O agronegócio está muito forte. Chegou agora o crescimento dos parlamentares, das bancadas religiosas, bancadas evangélicas, que tem crescido muito, mas sim por uma conscientização. E isso é um trabalho, e eu falo bem assim, que é um trabalho de muitos anos, de muitos pastores que foram criticados e hoje são aplaudidos porque eles abriram os olhos de muitos outros que não queriam participar e que só depois de ser perseguido que conseguiu entender que precisava sim de termos a participação na política. Muito bem. Olha, o Opinião está entrevistando aqui o Fábio Sena, que é o presidente do Comec, e que vai continuar com a gente aqui no terceiro bloco, né? A gente vai para o intervalo comercial agora. Eu estou lendo só aqui, só para te explicar que o Comec é o Conselho de Pastores do Estado de Mato Grosso. O Comec envolve quantas denominações? Então, o Comec ele não é um conselho de igrejas, ele é um conselho de pastores. Então, nós temos pastores de todas as denominações. São quantas, né? mais ou menos, denominações? Não dá para... muitas igrejas, são muitas, né? Muitas igrejas, sim. Ó, o Fábio Sena, Lorenberg e eu voltaremos após o intervalo comercial, um instante só. Pois bem, o programa Opinião está de volta aqui. É o último bloco, rapaz. O Fábio Sena, que está aqui, o presidente do Comec. O Lorenberg, por favor, abra esse bloco aí de perguntas. Pastor, mais uma vez, eu vou cobrar... Vai provocar, né? O seu conhecimento, a sua sabedoria, e gostaria muito de ouvir um comentário do senhor. Talvez alguns dos meus dados estejam incorretos, e o senhor, por favor, sinta-se toda a vontade do mundo para corrigi-los, até para ajudar o amigo telespectador. A Marcha para Jesus fez parte do calendário oficial do Brasil, faz parte. Só que a Marcha para Jesus, que já ocorria em países fora, em todos os países praticamente, chegou ao Brasil em 1993, pelas mãos do apóstolo Estevão Hernandes, lá da igreja Renascer em Cristo. E essa Marcha para Jesus faz parte desse calendário oficial do Brasil desde setembro de 2009, pela Lei Federal 12.025, que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou ler o primeiro parágrafo. Na verdade, a lei que o senhor deve conhecer tão bem,
só tem 2 artigos. O primeiro, que é o único, porque o outro, a partir da sua publicação, passa a existir. O primeiro artigo, a Lei 12.025 de 2009, artigo 1º, é instituído o Dia Nacional da Marcha para Jesus, a ser comemorado anualmente no primeiro sábado subsequente aos 60 dias após o domingo de Páscoa. Aí eu gostaria muito, pastor, de ouvi-lo, de ouvir um comentário do senhor a respeito disso, que a partir de 2009, o presidente da República sancionou essa lei. Comentário sobre a sanção da lei? A lei, sobre a existência da marcha para Jesus. Não, com certeza. Essa foi uma grande vitória, né, de fazer parte do calendário nacional. A marcha que já tem uma história, é a de São Paulo, que o apóstolo Hernandes, né, que é o pioneiro, esse ano comemora 30 anos, né, está fazendo uma marcha especial de 30 anos, e depois que trouxe para São Paulo, né, expandiu por todo o Brasil, né, não só nas capitais, mas todas as cidades fazem marcha para Jesus. E eu creio que isso fortaleceu muito, né, a fé cristã, a igreja saindo das 4 paredes e indo para a rua declarar que a cidade, que o estado, que o Brasil é do Senhor Jesus. É um ato profético, né? Eu sei que esse ano, por causa da presença do presidente, tenta trazer algo político para o evento, mas ele é um evento profético. Nós temos falado muito, principalmente nas nossas reuniões de conselho, que sim, tem a participação política, mas em nenhum momento vai perder a característica profética do evento, de nós cristãos sairmos à rua para declarar que essa cidade, que Cuiabá é do Senhor Jesus, que Mato Grosso é do Senhor Jesus e que o Brasil é do Senhor Jesus. Você que está nos acompanhando, que é cristão, que acredita em Jesus, é a oportunidade de você expressar publicamente que você crê em Jesus Cristo, que o ato da cruz, que o maior ato de amor de todos os tempos valeu a pena sim. Então você é nosso convidado a estar dia 18 de junho nas ruas de Cuiabá declarando que o Senhor Jesus é o Senhor de Cuiabá e o Senhor do Brasil. Ok, olha só, eu quero retomar a questão política propriamente, porque olha só, pastor Fábio Sena, período como este agora, muita gente quer beliscar o eleitorado evangélico. Tem os que são genuinamente evangélicos, que realmente sabem do que estão falando, do que estão defendendo, e tem uns que estão querendo entrar por conta desse filão aí, vamos chamar de filão, né? Como é que vocês veem isso? Aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, eu vejo vereadores, policiais, tentando, já que vai ser um ano de eleições para deputado, enfim, para o governo, com esse propósito e definição, né? Vamos nos reunir com a comunidade evangélica, às vezes tem um amigo que é de igreja tal. Como é que é isso? Como é que vocês organizam? E qual que é a orientação que o senhor dá para a comunidade evangélica sobre esses que vão ali tentar beliscar a voto a todo jeito? Nós temos entendido e trabalhado sempre a conscientização. Porque esse é um período que muitos políticos aceitam Jesus, é um período que muitos batizam, para tentar isso aí mesmo, conseguir o voto dentro do segmento. Mas nós temos falado muito perante os líderes e a igreja para a gente observar a trajetória do candidato. Não só porque ele é evangélico, não, mas sim os seus valores, aquilo que ele acredita, porque nós temos sim que elegermos o máximo de parlamentares, né, que declaram a nossa fé, que acreditam naquilo que nós cremos, que defendem os nossos valores e princípios, mas também tem muitos parlamentares, né, que não são evangélicos, mas são cristãos, católico ou de uma outra religião, mas que têm os mesmos valores e que nas casas de leis eles defendem também esses princípios e valores. Então é sempre muito bom você avaliar, porque Paulo,
Não adianta nada nós elegermos alguém que só porque ele é evangélico e não tem a competência e a capacidade para estar ali numa casa de lei. Importante que você está falando, viu? Eu vou votar só porque ele é evangélico, mas ele chega lá e não consegue apresentar um projeto de lei que vai fazer bem para a sociedade, né? Porque a partir do momento que ele entra na casa de lei, ele é cristão, mas ali ele é um vereador da cidade, ele é um prefeito da cidade, é um governador do estado. Então ele precisa também ter a capacidade, né, uma formação para que ele possa ser um ótimo representante. E eu falo sempre sobre isso também. Não basta ser só evangélico. Ele é competente, é uma pessoa que tem uma apresentação, tem defendido e é evangélico, ótimo. Mas se votar só por ser evangélico não é também uma boa escolha. Então é sempre avaliar, não só os evangélicos, todos os candidatos. Acho que a população hoje, se fosse fazer uma pesquisa, quem que votou na última eleição agora, ele já não sabe mais quem votou para vereador. Né? Então, o vereador que for, o candidato, pré-candidato, que for lá bater na porta de uma igreja para pedir uma reunião com os fiéis, mas se esse candidato, ele defende a pauta que foi agora aprovada lá na Assembleia, que é a liberação do canabidiol para uso medicinal, ou se ele tem no seu histórico defesas de aborto, que nem o senhor citou aqui antes, liberação de drogas, genericamente falando, esse aí já está reprovado por natureza. Por natureza. E tem uns que tentam maquiar, né, tentam maquiar para tentar entrar dentro do segmento, mas hoje cada vez mais está mais claro, né? Os evangélicos eles estão muito mais cientes, os líderes estão muito mais cientes e avaliando muito bem. Eu creio que nós vamos aumentar muito a bancada evangélica na Câmara Federal. Há um trabalho muito grande no Brasil de elegermos o máximo de deputados federais do segmento cristão, né, que defende essas bandeiras, também nas casas legislativas, para que possa, e no Senado também, que é importantíssimo, para que a gente possa ter uma maior bancada para defender essas causas. Pastor, mais uma vez eu gostaria de um comentário do senhor. Desta feita, um trecho de uma fala do senhor. Certo. Que foi publicado pelo site Ignews, 15 de março de 2021. Foi no dia que o senhor ganhou a eleição. Entre aspas, vamos conduzir o Comec para avançar, crescer e se tornar uma unidade forte em todo o Estado. Quero servir a igreja e é este o meu propósito. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta, pastor. A minha pergunta é exatamente sobre a última frase disso que o senhor falou. O senhor pode comentar esta frase, entre aspas, quero servir a igreja e é este o meu propósito? Sim. Eu quando coloquei o meu nome à disposição dos pastores para presidir o conselho, eu fui muito claro nisso, que era para servir mesmo a igreja, servir as pessoas, servir ao conselho e aos pastores. E nós vemos fazendo um trabalho muito grande nisso, de levar, de concentrar os conselhos municipais. Temos falado com os conselhos municipais até a unificação, porque tem vários municípios que às vezes o conselho municipal ainda não faz parte do conselho estadual. A gente tem buscado a unidade da igreja e o meu propósito de servir é de poder estar sempre à disposição da igreja, à disposição dos pastores, e eu sempre coloquei bem claro, houve algumas notícias, algumas conversas de bastidores, de eu colocaria meu nome para ser candidato a algum cargo eletivo, e eu deixo bem claro aqui no programa Opinião, não sou candidato a nenhum cargo eletivo enquanto eu estiver à frente do conselho, porque o meu objetivo na frente do conselho era que pudesse valorizar a classe de pastores, o segmento evangélico, fortalecer. Então eu deixo aqui bem claro a todos os pastores, a todos os líderes, a Marcha para Jesus tem
tomado uma proporção gigantesca, e muitos têm, ele vai se promover para poder ser candidato, né, a deputado estadual, deputado federal, algum cargo eletivo. Não sou candidato, o meu propósito, o meu foco à frente do Conselho é fazer um grande trabalho, fazer uma grande marcha e poder levar o nome de Jesus aqui por todo o Estado. Aliás, essa seria a minha pergunta que eu já ia fazer aqui, porque eu fui até questionado já, mas o Fábio Sena vai lá, mas será que ele não... Porque ele disputou já em pleitos anteriores e tal. Eu não procurei me informar porque, assim, evidentemente que não é o propósito do programa aqui falar de abrir espaço para alguém se promover. E eu já sei do caráter do Fábio Sena que não exploraria nesse sentido. Mas está claro, ele acabou de dizer, inclusive, que não é candidato, não é? E fica muito... E se fosse também, a gente teria uma conversa normal, como está tendo aqui agora. O segmento evangélico, propriamente, né? Você já tem mais ou menos, assim, aqui de Mato Grosso, quantos candidatos para a Câmara, para a Assembleia Legislativa vão aparecer aí das mais variadas denominações? Eu creio que teremos alguns candidatos, que eu já ouvi falar aí, uma média de uns 10 a 15 candidatos, de nomes expressivos que podem estar aí na briga. Nós temos hoje lá na Assembleia o Sebastião Rezende, o Tiago Silva, né, que são declarados evangélicos, né, e eu creio que precisamos aumentar sim essa bancada de parlamentares, mesmo que temos uma casa ali bem conservadora, né, alguns projetos polêmicos, né, que fomos procurados, sempre vencemos ali, mas cremos que precisa melhorar mais. E principalmente também na Câmara Federal, né, de elegermos, creio que o Vitório Gali tem uma grande chance, né, de voltar, né, ele tem feito um bom trabalho. Tem o pastor Eduardo Magalhães também da Universal, que tem colocado o nome. Eu creio que vai ter bons nomes aí para poder chegar a essas casas. Olha só, eu vou ter que encerrar o programa aqui, eu quero deixar uma pergunta. O Lorenberg provoca o programa inteiro e eu não provoco nada, mas eu vou provocar no finalzinho aqui. Como até que ponto está aberta, no sentido literal da palavra, a igreja evangélica no estado de Mato Grosso para os homossexuais? É polêmico o assunto, mas eu estou falando do ser humano, que tem uma opção sexual diferente daquilo que muita gente acha que é o normal. E o normal é ser feliz, né? Na minha opinião, pelo menos. E aí, só que há muita polêmica em cima disso, muitas vezes até preconceito. Eu queria que o senhor falasse aí, nosso público não é somente evangélico, está de todo mundo. Eu queria que o senhor falasse aí como é que é isso, qual que é a opinião do Comec, por exemplo. Não, as igrejas estão abertas, né, para o homossexual. Em nenhum momento, em nenhum tempo, a igreja fechou as portas. Há uma divisão, e o próprio Jesus, aquilo que nós cremos, ele diz bem assim: eu amo o pecador, mas odeio o pecado. Porque quando eu decido seguir a Jesus, há uma transformação. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, é um caminho. Então, quando eu decido seguir Jesus, eu decido ser transformado. Então, há uma decisão. Então, nós cremos sim que você que quer fazer parte nunca vai ser maltratado, você nunca vai ser recebido. Vai ser recebido com muito amor, muito carinho. Não há notícias, não há nenhum relato de um pastor que maltratou, ou que agrediu, ou que matou o homossexual. Não existe isso. Há sim amor. Agora, existe uma diferença de amor. Amar não é fazer aquilo que você quer ouvir ou fazer do jeito que você quer. Amar é dizer aquilo que você precisa ouvir. Então as pessoas confundem o amor. Porque vocês falam tanto de amor. Mas o que vocês querem ouvir de amor? Então, Paulo, eu quero deixar bem claro aqui, e aí eu falo em nome do Conselho, que as igrejas estão abertas sim, vamos amar do mesmo jeito, jamais será maltratado dentro de uma igreja evangélica, e sim, amado. Evangelizar, né? Isso. Bonito isso que você falou aí, viu? Então tá. A gente não tem tempo para mais nada, eu gostaria de continuar aquilo, mas logo a gente vai estar proseando mais aqui, vamos convidar o Fábio Sena, já sabe o caminho, né? Só virar ali,
Júlio Miller, atrás, apertar a campainha lá que a gente vai... Vamos marcar para uma próxima conversa aqui. Muito obrigado, viu, ao pessoal de todos os segmentos das igrejas evangélicas, muito obrigado, do Comec, muito obrigado a vocês pela audiência de hoje. Obrigado, viu? Eu quero agradecer pelo espaço, Dr. Lorenberg, Paulo, e quero deixar aqui o convite. Dia 18 de junho, Marcha para Jesus. Você pode acompanhar as informações no Instagram da Marcha para Jesus, @Marcha para Jesus 2022. Nós vamos estar colocando as atrações, shows nacionais que estão vindo para a marcha. Você vai poder fazer a inscrição da sua caravana, da sua igreja. Vai ser uma grande festa, onde nós vamos estar adorando e louvando ao Senhor Jesus. Você é o nosso convidado. Ótimo. Obrigado aí ao Fábio Sena. A Daiane Sena, que está aí esperando mais um bebezinho, né? O terceiro, né? Terceiro? Terceiro. Terceiro já, né? Daiane Sena, que além, né, assessora também de lá, está dando a força aí na assessoria de imprensa de lá, do Comec. E Lorenberg, a gente se encontra então... Até segunda-feira. Segunda-feira, o presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado de Mato Grosso, Domingos Kennedy Salles, vai falar conosco aqui sobre esse setor importante, economia e muita coisa a gente vai saber aqui, geração de emprego. Segunda-feira com o Kennedy Salles, no Opinião. Bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.